eu sou Vitória Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu quero falar sobre quem somos quando ninguém está olhando. Sabe aquele momento em que a casa está um silêncio, o celular virado para baixo e ninguém está nos observando? É nesse instante que a gente se encontra de verdade, ou pelo menos que a gente tenta. Às vezes, a gente corre tanto para atender às expectativas dos outros, para cumprir papéis e seguir padrões, que a gente esquece de quem realmente é. Quando o palco fecha e as luzes se apagam e ninguém espera nada da gente, o que sobra? Quem sobra ali? Quais são os nossos sonhos, desejos, personalidades que realmente nos resta? Se a gente parar para pensar desde pequeno, a gente aprende que existe um jeito certo de se comportar para ser aceito. Quando criança, é sorrir mesmo sem vontade, é dizer obrigado sem entender o porquê, é engolir o choro para não se fazer feio. Na escola, é ser o aluno que levanta a mão na hora certa. Em casa, é ser o filho que não bagunça, que é quietinho, bonzinho, educado. No trabalho, é o profissional que nunca demonstra fraqueza, que sempre dá conta de tudo, com perfeição, claro. A gente vai crescendo e se ajustando para que, mesmo sem perceber, a gente molda o que a gente sente, moldando a nossa personalidade para caber nas expectativas dos outros, moldando o nosso caráter, os nossos pensamentos, para caber nos lugares e nos ciclos sociais, para simplesmente agradar pessoas e ser aceito. Carl Jung, acho que é assim que fala, um psicólogo famoso, chama isso de persona, que é nada mais do que a máscara que a gente usa para se adaptar ao mundo. E olha, todo mundo tem. Persona não significa falsidade, não. É mais uma sobrevivência social, sabe? Mas o problema é quando essa máscara ela vira um disfarce, tão colado na nossa pele, que a gente esquece de quem realmente é por baixo dela. Inclusive, já falamos sobre isso em outros episódios. Quer um exemplo? Bom, tem o filme O Diabo Veste Prata, eu sei, um pouco velho, mas eu gosto muito dessa referência. A Andy, ela começa a ser super autêntica, mas conforme vai entrando no mundo da moda, ela acaba se moldando àquela realidade e aquele poder. E ela acaba se perdendo da pessoa que ela realmente é, pois ela precisa começar a se vestir igual, ela começa a falar igual, ela começa a querer o que realmente ela nunca quis. E aí que vem a pergunta, né? Até onde a gente está sendo quem a gente realmente é? E a partir de quando viramos essa versão apenas para agradar os outros? Às vezes a gente acha que o que nos define são grandes decisões e o que a gente conquistou, como o curso da graduação que a gente escolheu, o trabalho que a gente tem atualmente, os lugares que a gente visitou, a casa que moramos, o carro que temos. Mas tem um tipo de verdade que mora apenas nos detalhes, no que a gente faz quando ninguém está vendo. É nesse momento que a gente revela não quem a gente parece ser, precisa ser, mas quem na verdade a gente é. Por isso eu te pergunto, quando ninguém tá te olhando, você dança? Você canta com uma escova de cabelo na mão, desafinando horrores? Eu desafino. Mas se sentindo como se fosse num palco? Você conversa com o seu cachorro, com o seu gato, como se ele entendesse tudo? E, olha, no fundo, eu acho que o bichinho realmente entende. Ou você simplesmente senta no chão da cozinha para comer algo que te conforta, sem se preocupar se aquele prato realmente tá bonito ou instagramável. Ou então você prefere escrever seus pensamentos escondidos num caderno, ou até mesmo fazer discursos, vários e vários discursos, que ninguém nunca vai ouvir ou ver você falar. Uma vez eu ouvi que o que a gente faz quando ninguém tá vendo é o que a gente realmente é. Isso ficou ecoando dentro de mim. Esses pequenos hábitos invisíveis são janelas para as nossas essências,
Porque ninguém faz isso para impressionar. São apenas atitudes que não precisam de plateia e não buscam validação nenhuma. Você faz isso ou aquilo apenas porque faz sentido para você. E é aí que mora a autenticidade. E tem uma beleza enorme nisso, no cuidado que você tem com você mesmo, quando ninguém está olhando. Cozinhar com carinho, só para você, te dar um pequeno presente, desligar o celular, não porque precisa ou porque alguém mandou, mas porque você quer. É ali que mora um pedacinho da sua verdade. Por isso eu te convido a refletir. O que você faz que ninguém nunca viu, mas que se tirasse isso de você, te deixaria incompleto. Pois tem coisa que a gente só faz quando realmente está sozinho. Mas e se essas coisas, forem justamente as nossas mais sinceras? Você já parou para perceber o quanto se sente livre quando não precisa performar para ninguém? Quando não precisa medir palavras e você pode apenas ser você mesmo? Quando a gente faz algo só pra gente, como escrever num diário, cuidar de plantas, assistir um filme pela 10ª vez, chorando com as mesmas cenas, a gente acaba se conectando com uma camada da nossa identidade que é silenciosa, mas muito poderosa. Esses hábitos íntimos são como raízes. Eles nos sustentam mesmo quando o mundo lá fora parece estar balançando. Muitas vezes a gente tem vergonha dessas partes, por achá-las bobas, insignificantes, coisas de que tá sozinho tempo demais, sabe? Mas se for justamente aí que mora o nosso refúgio. Vamos tentar o seguinte: você escolhe um momento dessa semana para fazer algo que você ama, só por você, pra você e com você. Pode ser um filme antigo, andar descalço na grama, abraçar uma árvore, escrever uma carta que você nunca vai mandar. E depois, repara como você se sente, sabe, sem fazer isso por uma plateia. No fim, a gente se revela nesses pequenos atos sem plateia. E talvez o segredo não seja mostrar isso para o mundo, mas reconhecer essas partes como legítimas, como parte de nós mesmos, sabe? Porque quando você dança sozinho e sente alegria, quando se cuida sem precisar de aplauso nenhum de ninguém, quando você faz algo que só faz sentido para você mesmo, você fica mais perto de si. E é aí que mora a liberdade. E quando eu estava pesquisando sobre esse tema, uma indicação que eu encontrei de livro foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que fala sobre como a morte ela pode ser um espelho da nossa vida, como ela revela o que fizemos e, mais importante, o que deixamos de fazer. Eu ainda não li esse livro, só meu marido e minha mãe já leram, se eu não estiver enganada. Mas eu fiquei muito impactada com a ideia de que quando a gente chega no fim, o que realmente importa são as escolhas que nós fizemos para nós mesmos, e não o que tentamos fazer para agradar os outros. Essa reflexão é sobre o que a gente escolhe quando está só com a gente mesmo, sabe? Sem o olhar dos outros e sem ter que fazer isso pelo outro, sabe? É algo que me deixou pensando bastante. E aí, quando a gente começa a prestar atenção nesses pequenos hábitos que ninguém vê, vem outra pergunta. Não é sobre o que a gente faz somente por prazer, mas sobre o que a gente escolhe fazer quando ninguém está ali para confirmar se é certo ou errado. Porque se os hábitos invisíveis revelam o que a gente ama, as escolhas silenciosas elas também revelam o que a gente acredita. E isso me leva para uma outra camada dessa conversa. Quem é você quando você precisa escolher entre o fácil e o justo, e ninguém está olhando? Tem uma frase que diz que a integridade é fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Isso mexe comigo, porque é fácil ser gentil quando alguém está olhando. Difícil é ser justo quando só você sabe dessa decisão. Tipo quando você recebe um troco a mais, ou quando alguém cobra menos de você, você precisa informar isso. Ou quando ninguém veria se você deixasse o carrinho do supermercado no meio do estacionamento, podendo causar um acidente e podendo atrapalhar alguém. Ou até mesmo, pode parecer um exemplo bobo, mas sobre furar a fila
na comida na fila do retiro de uma igreja, sabe? Só para pegar comida com seus amigos e sentarem todos juntos. Podem ser coisas bobas, pequenas, mas elas revelam muito sobre nós. Elas mostram se você está vivendo de acordo com seus valores, mesmo quando ninguém te aplauda. E é aí que eu te pergunto, se ninguém souber das suas escolhas, você ainda se orgulharia delas? Se orgulharia de quem você é, dos seus valores, dos seus princípios, que você carrega consigo? Ou seria apenas uma hipocrisia, pois você fala uma coisa e na verdade faz outra quando ninguém tá vendo? Porque no fim, é fácil sustentar uma imagem, né? Difícil é sustentar uma consciência que quando deita a cabeça no travesseiro, fica tranquilo. E às vezes a gente se perde achando que caráter é o que a gente mostra, mas caráter é o que a gente carrega no silêncio. E aí entra uma parte delicada, mas muito necessária. O que sobra quando o mundo para de fazer o barulho dele, sabe? Quando você não precisa fingir pra ninguém, nem provar nada, o que surge? O que o silêncio te revela? Às vezes o que ele revela é bonito, mas outras vezes é desconfortável. E tá tudo bem, porque o silêncio ele também ensina. A gente vive num mundo onde o barulho preenche tudo. Barulho de expectativa, de cobrança, de performance. Quando tudo isso se cala, algumas pessoas sentem alívio. Outras sentem um vazio enorme. E o silêncio assusta, porque ele traz perguntas que a rotina normalmente ela esconde. Por isso, se questione. Eu tô feliz com a vida que eu construí? Quem sou eu sem esse papel profissional, sem esse relacionamento, sem esse feed cheio de filtros? Tem gente que precisa do barulho constante, porque tem medo do que vai ouvir dentro de si mesmo quando tudo silenciar. Só que é no silêncio que a verdade aparece. E a verdade ela nem sempre vai ser perfeita, mas ela vai ser libertadora. E nesse momento que você começa a escolher com mais consciência o que realmente quer manter e o que quer soltar, o que é verdade realmente sua e o que você vestiu só para agradar os outros. O silêncio ele pode ser desconfortável no começo, mas te garanto que ele é um dos únicos lugares onde a gente vai conseguir realmente se ouvir de verdade. E tem um momento na vida que a gente cansa de manter essas máscaras. Cansa de sustentar personagens, de se encaixar nas expectativas dos outros, que já não fazem mais tanto sentido. E esse cansado, às vezes, é o nosso maior presente. Porque eles nos sinalizam que está na hora de voltar para a nossa essência. E de voltar para a essência não é só virar outra pessoa do dia para a noite, uma chavinha, sabe? É, na verdade, parar de fingir quem você nunca foi, pouco a pouco. Sabe quando você percebe que o que você queria, na verdade, não era pausa, mas sim paz? Que o que você busca tanto em movimento era, na verdade, só pertencimento dentro de si mesmo. Voltar para a essência é como tirar a roupa apertada do fim do dia, deixar o cabelo solto ao invés de preso, que fica até doendo, sabe? Deixar o corpo respirar. É sentar com você mesmo, sem cobrança, e apenas dizer, tô aqui, tá tudo bem, sabe? Tem um tipo de autenticidade que não grita, mas sussurra. Ela só ouve quando a gente para e tenta não parecer mais forte, sabe? Por isso eu te convido a se imaginar, olhando para um espelho, sem maquiagem, sem armadura, apenas dizendo, eu não sou exatamente quem eu queria ser agora, talvez, mas sei que eu não sou quem eu finjo ser. Às vezes, se você está vivendo realmente esse momento, admitir essa dúvida pode ser ainda mais libertador, sabe? Porque voltar para a essência não é sobre ter todas as respostas e, nossa, virar uma pessoa perfeita, mas é sobre fazer as pazes com as perguntas que você tanto tem e com você mesmo, sabe? Talvez no fundo a nossa essência esteja o tempo todo só esperando por esse reencontro. Ela não cobra, não te exige, ela só espera. Espera a gente parar, respirar, lembrar de tudo que sempre buscou, que já morava totalmente dentro da gente. E esse tema, também, quando eu pesquisei, acabei encontrando um livro de um monte chamado As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera.
que fala sobre a correria da vida moderna que faz a gente esquecer de quem realmente somos. Eu também ainda não li esse livro, mas com certeza é da minha lista, sabe? E o autor ele fala que estamos tão ocupados tentando ser alguém que esquecemos de simplesmente ser. E essa busca pela essência, pelo silêncio interior, é uma jornada que a gente muitas vezes só se afasta. Essa ideia de desacelerar e parar para perceber o que realmente é em nós é algo que eu tô começando a me permitir pensar mais. Acho que eu tô precisando, inclusive, especialmente depois de tudo que a gente conversou hoje e de tudo que eu venho vivendo. E realmente deixo como dica aí de leitura, tanto para mim quanto para vocês. E se você gostou desse episódio, se ele realmente mexeu com você de alguma forma e achou que pode acrescentar de alguma forma, compartilha com alguém que também tá precisando aí se reencontrar no meio desse barulho. No final de semana do carnaval, eu pude reencontrar várias essências minhas que eu já não ouvia mais, que eu já não falava mais. E pra mim foi muito bom e muito libertador, sabe? Talvez essa conversa seja exatamente o que alguém precise. Então não deixe de compartilhar, sabe? Sem filtro, sem performance, sem nada, só compartilhe assim para que essa pessoa também possa se enxergar. E me conta lá no meu Instagram, no Vivendo com Victoria, o que você faz quando ninguém tá olhando? O que te faz sentir mais você? Né? Para mim, não sei, talvez ter longas conversas, escrever, cantar, isso talvez me faz sentir mais eu. E melhor, se você ainda se redescobriu sobre o seu silêncio, se você teve esse momento de reflexão também, assim como eu pude ter no meu carnaval, compartilha lá comigo também, para que a gente possa juntos fazer uma troca. Ah, e não esqueça de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no YouTube para acompanhar toda vez que sair um vídeo novo. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e até a próxima. Tchau!